Hoje o nosso tema é o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, O Poder do Desejo que Cria Riqueza e Sucesso. Esse livro mudou a forma como o mundo entende o sucesso. Hill acreditava que todo triunfo começa com uma ideia, mas só se transforma em realidade quando o desejo se torna uma chama que nunca se apaga. E é sobre isso que vamos conversar hoje, o ponto em que o pensamento se converte em ação e a mente humana revela seu verdadeiro poder criador. Prepare-se para mergulhar em uma das mensagens mais profundas já escritas sobre prosperidade e mente. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer riqueza, existe algo invisível, silencioso, mas poderoso. Um desejo que não é simples vontade. É uma força que arde no peito. Uma obsessão criadora que transforma pensamento em realidade. Napoleon Hill chamava isso de o ponto de partida de toda realização. Mas será que todo mundo sente esse tipo de desejo? Porque parece que às vezes a gente quer muito algo, mas a vida não se move. Essa é a diferença entre desejar e realmente querer. O desejo comum nasce da mente, mas o desejo que cria riqueza nasce do coração, acompanhado de fé e propósito. Hill dizia que ele é tão intenso que se torna quase físico, como se o corpo inteiro se movesse na direção do que se quer. Então não é só pensar positivo. De forma alguma, pensar é só o início. Esse desejo precisa ser alimentado até se tornar uma convicção. Precisa de clareza, de propósito e de ação. É ele quem cria o impulso que rompe o medo e faz você continuar mesmo quando tudo parece contra. Mas e se o medo for mais forte? Aí o desejo ainda não amadureceu. Hill dizia que o medo é o primeiro teste da mente. Quando o seu desejo é verdadeiro, quando ele está conectado ao propósito da alma, o medo não desaparece, mas se torna combustível. É nesse ponto que o sonho deixa de ser fantasia e vira destino. Interessante. Então a riqueza não começa no trabalho, mas dentro da mente. Exatamente. Toda fortuna começa como uma ideia, uma faísca que nasce no pensamento, e é alimentada pelo fogo do desejo. E é sobre esse fogo interior que vamos falar hoje, o poder invisível que transforma quem você é e o que você atrai. Quando Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava falando apenas de dinheiro. Ele falava de algo muito mais profundo, a capacidade de dominar a própria mente. Para ele, o desejo é o combustível da mente criadora. Sem ele, não existe energia suficiente para sustentar uma ideia até o fim. Então o desejo é tipo uma fonte de energia mental? Exatamente. Pense num carro. A mente é o motor, mas o desejo é o combustível. Sem ele, o motor gira a vazio. É o desejo que faz você levantar todos os dias, mesmo quando o resultado ainda não chegou. E quanto mais intenso ele é, mais foco e direção você ganha. Mas e quem sente que já perdeu essa energia, que está cansado, sem motivação? Isso acontece quando o desejo se desconecta do propósito. Hill dizia que o desejo sem propósito é fogo que queima e se apaga. Por isso, ele insistia em uma pergunta simples. Por que você quer o que quer? Essa pergunta é o início da transformação. E se a pessoa ainda não souber o porquê? Então, é hora de escutar o silêncio. Hill acreditava que o subconsciente fala com a gente quando paramos de buscar respostas fora e começamos a sentir dentro. Às vezes, o desejo verdadeiro está escondido sob camadas de medo, culpa ou comparação. Quando você limpa isso, o propósito aparece e o desejo volta a queimar com força. Parece simples, mas ao mesmo tempo é um trabalho interno enorme. Hill chamava isso de trabalho invisível. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas é o que muda o destino. Porque antes de qualquer conquista, a mente precisa se alinhar com o que deseja. E essa é a primeira lei da riqueza. Nada acontece fora antes de acontecer dentro. Quando o desejo é verdadeiro, ele começa a criar imagens na mente, e essas imagens moldam a realidade. Napoleon Hill chamava isso de o poder da fé aplicada. Não é fé cega, é uma certeza emocional tão profunda que o corpo reage como se o objetivo já tivesse sido alcançado. Como se fosse uma visualização? Exato, mas muito mais viva do que simplesmente imaginar. É sentir a emoção do sucesso antes dele existir. Hill afirmava que quando o cérebro vibra com essa frequência de crença e propósito, ele ativa o subconsciente e começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades que correspondem a esse estado mental. Então é como se o universo respondesse à vibração da mente? Sim, ele dizia que a mente é como um transmissor de rádio. Você emite um sinal através do desejo e o mundo devolve experiências na mesma frequência.
Por isso, é tão importante manter o pensamento concentrado no que se quer, e não no que se teme. A fé direciona a energia. O medo dispersa. Mas isso não soa meio místico? Tipo, pensar e as coisas acontecem. Essa é uma das confusões mais comuns. Hill nunca disse que basta pensar. Ele falava em pensar com propósito e agir com persistência. O desejo cria o plano mental, a ação o transforma em plano físico. Sem ação, a fé vira ilusão. Sem fé, a ação perde direção. Então o segredo é o equilíbrio entre imaginar e fazer. Exatamente. É agir com o coração cheio de certeza, como quem já vive a realidade que deseja. E quanto mais você age alinhado com esse estado interno, mais rápido as circunstâncias se ajustam. Hill chamava isso de a lei da transmutação do desejo em realidade. Interessante. Parece que tudo começa dentro e termina fora. E é exatamente essa a mensagem. Desejo, fé e ação formam um triângulo. Quando um falta, o resultado desaba. Mas quando os três se unem, nada, absolutamente nada, pode impedir a realização. Hill dizia que a maioria das pessoas desiste exatamente quando está prestes a vencer. Isso acontece porque o desejo delas é fraco. Elas querem o resultado, mas não o processo. O verdadeiro desejo aceita o preço da conquista, mesmo que isso signifique enfrentar o fracasso várias vezes. Então, o fracasso faz parte do caminho? Faz e é inevitável. Hill chamava o fracasso de o teste da persistência. Ele acreditava que a vida pergunta a todos: você realmente quer isso? E cada obstáculo é uma forma de medir a intensidade do seu desejo. Quem tem um propósito pequeno, recua. Quem tem um propósito ardente, avança. E como saber se o nosso desejo é forte o bastante? Quando desistir parece impossível. Quando você sente que preferiria tentar 1000 vezes do que viver sem aquilo. Hill dizia que o desejo verdadeiro é aquele que se torna parte da sua identidade, não algo que você faz, mas algo que você é. Isso explica por que algumas pessoas parecem incansáveis, né? Sim, elas não estão apenas motivadas, elas estão em missão. E esse é o tipo de energia que o universo responde. Quando a mente vibra com propósito, tudo começa a se alinhar, pessoas, coincidências, oportunidades. Mas esse alinhamento só acontece depois que você demonstra coragem e persistência. Então, a persistência é como uma prova de fé? Exatamente. Persistir é a linguagem da fé em ação. É a forma como o universo entende que você está comprometido. Hill dizia que o sucesso é caprichoso e se entrega apenas aos que se recusam a desistir. Em outras palavras, a vida testa primeiro a força do seu desejo e só depois entrega o prêmio. Isso muda completamente a visão de sucesso. Deixa de ser sorte e passa a ser merecimento energético. Perfeito! E é por isso que ele afirmava: o desejo é o ponto de partida de toda conquista, mas a persistência é o caminho até ela. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser apenas energia mental e se transforma em visão, e é aí que a mágica começa. Hill dizia que toda pessoa bem-sucedida é movida por uma imagem clara do que quer construir. Sem essa imagem, a mente se perde em distrações. Com ela, cada passo ganha direção. Então seria como criar um mapa mental do futuro? Exatamente. Um mapa que você revisita todos os dias. Ele não precisa ser perfeito, mas precisa ser emocionalmente verdadeiro. Quando você sente o resultado antes de vê-lo, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor. É como se uma parte invisível da mente já soubesse o caminho. E como manter essa clareza quando a rotina puxa para o automático? A repetição é o segredo. Hill chamava isso de autossugestão. Alimentar a mente com as mesmas ideias até que se tornem crenças. Não basta pensar uma vez. É preciso gravar o desejo na mente profunda, até que ele se torne parte da sua identidade. Então o desejo precisa ser praticado, não apenas sentido. Perfeito. Desejar é um verbo, não um estado. E quanto mais você repete, visualiza e age de acordo com o que quer, mais a sua mente se convence de que é possível. Esse é o ponto em que o impossível começa a ceder. Isso muda completamente o sentido de pensar e enriquecer. Sim, porque pensar não é sonhar, é construir.
É moldar a realidade dentro da mente até que o mundo externo não tenha outra escolha senão refletir o que você já criou por dentro. Napoleão Hill acreditava que o desejo é a ponte entre o invisível e o tangível, entre o mundo das ideias e o mundo da matéria. Quando a mente se convence de algo, o corpo e as circunstâncias começam a obedecer. Essa é a força que move inventores, artistas e empreendedores. Nenhuma criação começa com recursos. Todas começam com uma ideia alimentada por desejo. Então, se eu entendi bem, o desejo cria movimento mesmo quando ainda não há resultados. Exato. É ele quem dá coragem quando o caminho é incerto. Hill dizia que, no início, o desejo é apenas uma centelha, frágil, fácil de apagar. Mas quando você a protege com foco, fé e ação, ela cresce até se tornar um fogo incontrolável. Esse fogo é o que chamamos de propósito vivido. E como manter essa chama acesa quando as coisas não dão certo? Com um ritual mental. Hill recomendava escrever o objetivo principal, lê-lo em voz alta todos os dias e sentir como se já fosse real. Isso não é superstição, é programação mental. Ao repetir, você grava no subconsciente a mensagem de que isso é possível, e o subconsciente obediente começa a buscar caminhos para provar que é verdade. Então é por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades do nada. Sim, porque nada vem do nada. Tudo vem do estado interno. O desejo concentrado altera a percepção. Você começa a enxergar o que antes estava invisível. Oportunidades sempre existiram, mas só quem tem clareza consegue reconhecê-las. Faz sentido. É como se o mundo se abrisse para quem realmente sabe o que quer. Exatamente. E esse é o ponto em que Hill diz que o desejo se torna fé. Não uma fé cega, mas uma confiança ativa. Aquela que faz você agir mesmo sem garantias. É nesse estágio que o universo começa a conspirar a favor. Hill dizia que o desejo é como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Mas se o ignora, ele enfraquece e morre. É por isso que tantas pessoas desistem dos próprios sonhos, porque deixam de alimentar a chama que as movia no início. Então o segredo é nunca deixar o fogo apagar? Sim, mas é mais do que isso. É saber como reacendê-lo quando a vida sopra ventos contrários. Hill acreditava que todo fracasso temporário é uma oportunidade disfarçada, e que cada vez que você recomeça, seu desejo volta mais maduro, mais disciplinado. Isso muda muito a forma de ver as dificuldades. Exatamente. Ele dizia, dentro de cada derrota há uma semente equivalente de sucesso. Essa frase resume a filosofia do livro. O desejo verdadeiro não teme o erro, ele o transforma em aprendizado. Quando você encara a vida assim, nada é perda, tudo é progresso. Então a diferença entre quem chega lá e quem desiste está em como lida com o que dá errado. Perfeito. Quem entende isso percebe que o fracasso é apenas parte do treinamento mental. E quanto mais forte a mente fica, mais claro o caminho se torna. Hill chamava esse processo de purificação do desejo, o momento em que o que sobra é o que realmente importa. Bonito isso. É como se o desejo verdadeiro fosse testado até provar que é digno de existir. E é exatamente isso. No final, o desejo não é só sobre conquistar algo, mas sim sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que conquistou. Esse é o verdadeiro enriquecimento, o crescimento interno que precede o sucesso externo. Hill dizia que a mente humana é o maior ativo que existe, mas poucos sabem usá-la de forma consciente. Ele acreditava que quando o desejo é direcionado por propósito, a mente começa a trabalhar em outro nível. Ela cria conexões, percebe sinais e até parece antecipar o futuro. É o que ele chamava de o sexto sentido da realização. Então, quando alguém diz que tudo começou a se encaixar, isso é esse sexto sentido agindo? Exato. É o momento em que a mente racional e o subconsciente começam a trabalhar juntos. O desejo, quando é constante e emocionalmente forte, faz essa ponte. A intuição se fortalece e as decisões certas começam a parecer naturais. Você sente o que deve fazer e faz. Isso parece quase mágico, mas faz sentido. Quando a gente está muito conectado a um objetivo, tudo flui melhor. Hill dizia que isso não é magia, é foco absoluto. A energia mental concentrada cria uma força magnética. Você começa a atrair pessoas e circunstâncias que ressoam com a sua vibração. Por isso, manter a mente limpa de dúvidas é essencial. Cada pensamento negativo é como um ruído que interfere no sinal do seu propósito. Então, o segredo é manter a frequência certa, sem deixar o medo interferir. Sim,
Ele ensinava que o medo é apenas uma forma de imaginação mal usada. Quando você imagina problemas, ativa as mesmas forças que poderia usar para criar soluções. O desejo e o medo usam o mesmo poder, o da imaginação, só mudam o resultado. Isso é poderoso. Então, no fim, pensar grande e acreditar não é fantasia, é responsabilidade. Perfeito, e é por isso que Hill termina essa lição dizendo: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O desejo é a semente, a fé é o solo e a ação é o sol que faz tudo crescer. Então é isso, o poder de enriquecer começa com o poder de desejar. Sim, e desejar com propósito é o primeiro ato de criação consciente da vida.